A gente vai dar sequência aqui à parte de força conservativa, né? No primeiro vídeo a gente falou o caso de força conservativa para o trabalho da força-peso, né? Só relembrando aqui, a gente concluiu aqui que, dado dois pontos, né? A e B, e conhecendo as alturas, né? Desses pontos A e B, a trajetória de objeto, seja ele indo aqui na linha reta de A até B, ou se ele vir aqui, ó, verticalmente para esse lado e deslocar para cá, ou fazer qualquer outra trajetória, né, mas manter esses pontos inicial e final A e B os mesmos, o resultado do trabalho vai ser o mesmo. Então, independente dessa trajetória 1, 2 ou 3, ele vai ter o mesmo trabalho, porque é esse o significado de uma força conservativa, é uma força que ela depende só dos pontos final e inicial. Então a gente vai continuar com esse raciocínio, só que agora aplicar ele, em vez de a gente usar a força peso, a gente vai usar a força elástica. A força elástica também vai ser uma força conservativa e, portanto, por ser uma força conservativa, a gente vai conseguir escrever ela em termos de um tipo de energia. Porque lembra do vídeo anterior que uma das conclusões, um dos efeitos da gente ter o trabalho da força-peso sendo conservativo é porque a gente pode escrever ele em termos de uma variação de energia que a gente chama de energia potencial gravitacional. E o mesmo vai poder ser feito aqui com o trabalho da força elástica. Ele também vai ser igual a uma variação da energia potencial elástica. Tá? Então, o propósito desse vídeo aqui é a gente fazer essa dedução, fazer essa análise, ok? Então vamos lá. Qual que é a situação aqui? Meu bloco ele começa aqui, ó, nessa primeira configuração aqui, ó. Esse aqui é o caso 1, ó. Vou apontar, certo? Ele está numa posição aqui que eu vou chamar x1, e aí ele vai comprimir essa mola indo para uma posição 2, tudo bem? Nisso vai produzir uma deformação ΔX, certo? Que já adianta aqui para vocês, ΔX então vai ser quem? Vai ser um x1 menos um x2, certo? Então esse é o contexto que a gente está analisando. Como se trata de uma mola, né, pela lei de Hooke, a lei de Hooke ela estabelece qual é a força que uma mola faz e ele verifica que essa força ela é proporcional à sua deformação, né? Então, essa equação aqui, ó, representa a força elástica. Essa equação representa a lei de Hooke, onde este K é o que a gente chama de constante elástica e é uma característica da mola. Cada mola tem seu valor de constante elástica. Quanto maior a constante elástica, mais difícil é para você deformar essa mola. Deformar, no caso aqui, significa ou você comprimi-la ou esticá-la, certo? Quanto menor essa constante elástica K, mais fácil é para você realizar uma deformação. Tudo bem? Então, é isso que é a lei de Hooke. E aí a gente verifica que ela tem um comportamento linear com a deformação, né? Quanto maior é essa deformação, maior o valor da lei de Hooke. Então, aqui, ó, quando eu saio da situação 1, que está indicada aqui, quando eu saio da situação 1, que está indicada aqui, e vou para a situação 2, eu estou aumentando o meu ΔX, aumentando a minha deformação, né? E, portanto, isso aumenta a força com que a mola vai atuar sobre o bloco, certo? Aí o que acontece? Essa força, então, ela vai ser variável, porque quanto mais você comprime a mola, maior vai ser o valor dessa força. A gente viu que quando a força ela não é constante, quando ela é variável, uma estratégia que a gente pode usar para poder determinar o trabalho que essa força faz é justamente fazer uso do gráfico, né? Essa área aqui, ó, ela representa o trabalho dessa força, certo? Então, para calcular o trabalho que essa força elástica faz, eu vou ter que calcular quanto equivale essa área que eu vou chamar aqui de A, certo? Então, vamos continuar aqui. Eu sei, então, que o trabalho da minha força elástica vai ter que ser a área da figura que é formada ali, que é um trapézio. A gente sabe que a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, o trabalho da minha força elástica vai ser base maior, está representada aqui, ó, certo? Base menor do outro lado. Então, base maior é kx2, que é o F2. Aqui, ó, este valor é F2 e ele vale K vezes x2. Minha base menor é este valor aqui, F1, que vale K vezes x1. Isso vezes a altura, que vai ser a minha deformação, né? Vai ser o meu x1 menos o x2,
dividido por 2, tá? Multiplicando isso aí, né, a gente chega no seguinte resultado. Tá, só uma observação aqui que eu acabei me esquecendo. Essa força elástica, ela tem um sinal negativo aqui, ó. Deixa eu colocar. Que é para indicar justamente que ela vai ter uma orientação oposta à deformação. Então, quando você faz um X positivo, ou seja, quando você estica a mola, a força elástica vai apontar para o lado negativo, né? Quando você comprime a mola, ou seja, faz um X negativo, a força elástica vai apontar para o lado positivo, beleza? Então, isso significa que cada um desses termos aqui, ó, serão negativos. E aí, continuando agora o raciocínio para o cálculo da área, que é base maior vezes base menor, vezes a altura, a minha altura aqui vai ser x2 menos x1. Eu posso deixar em evidência aqui esse menos k sobre 2, e aqui eu vou ter então aqui um x2 mais x1, que multiplica um x2 menos x1. Isso aí, para quem não lembra, é um produto notável. Qual é o produto notável? A mais b, que multiplica a menos b, isso é igual a um a quadrado menos b quadrado. Então, usando essa informação aqui, eu consigo simplificar a expressão e verificar que o meu trabalho da força elástica, ele é menos kx ao quadrado sobre 2 mais kx1 ao quadrado sobre 2. Peraí, só confirmando aqui. Isso mesmo. E aí a gente pode escrever isso como sendo, então, o meu trabalho da força elástica, ele é igual a menos, aí eu vou colocar assim, ó, kx2 ao quadrado menos um kx1 ao quadrado sobre 2. Onde este termo aqui agora, ó, eu chamo de energia potencial elástica. Então, o que a gente conclui aqui? O que a gente falou no início do vídeo? Como a força elástica ela é conservativa, isso significa que independente da trajetória dele, né, dado os pontos final e inicial fixos, né, o trabalho realizado vai ser o mesmo, independente da sua trajetória, certo? E aí eu verifico então que ela carrega um formato semelhante ao trabalho da força-peso. Lembra que o trabalho da minha força-peso era menos a variação da energia potencial, só que nesse caso em questão a energia potencial era a energia potencial gravitacional e era dada por mgh. Nesse caso agora, o trabalho da minha força elástica, por ser conservativo, ele também carrega a mesma expressão. Ele é menos a variação de energia potencial. Só que a energia potencial aqui em questão é a energia potencial elástica e é dada por kx ao quadrado sobre 2. Ok? E aqui eu encerro com vocês esses 3 tipos de energia que a gente já viu. Então, ó, só para fechar aqui, a gente já viu a energia cinética, que é mv ao quadrado, mv ao quadrado sobre 2. E a gente viu agora a energia potencial gravitacional, essa aqui, a energia potencial elástica. Então você já viu 3 tipos de energia. Energia cinética está associada com movimento, energia potencial gravitacional vai estar associada com a altura que o objeto vai estar, e energia potencial elástica vai estar associada com a deformação da mola, tá? Posteriormente você vai entender por que eu estou falando sobre esses 3 tipos de energia e como eles se encaixam. E vão ser muito úteis para a gente poder analisar a dinâmica dos corpos, ok?